mas a gente vive um clima de polarização política, de radicalização, de discussão política, que não é só entre os candidatos, entre os eleitores também, nos grupos de WhatsApp, nas famílias, muitas brigas, né? Nesse fim de semana, ocorreram alguns episódios interessantes para a gente analisar o que é liberdade de expressão e o que é propaganda eleitoral antecipada. Paulo Henrique, o juiz, o ministro do TSE, Raul Araújo, Tribunal Superior Eleitoral, ele proibiu as manifestações políticas no festival Lula-Palusa. A gente tem imagens do Pablo Vittar com uma bandeira do Lula, tem o grupo Fresno, teve um coro contra o Bolsonaro, né? Teve manifestações anti-Bolsonaro no Lula-Palusa. É liberdade de expressão? É propaganda eleitoral antecipada? Então, Paulo, eu mudei de opinião. Num primeiro momento, eu achei que o ministro estava certo. Veja, quem sou eu para questionar o ministro do Tribunal Superior Eleitoral? Mas eu achei que estava certo. Depois, eu analisei melhor. E a legislação eleitoral diz que não se pode fazer propaganda eleitoral explícita. Basicamente, pedir votos. Se a questão é essa, se o pano de fundo é exatamente pedir ou não pedir votos, o que o artista fez lá não infringiu a lei. Ele tem o direito de expressar, independentemente de concordar ou não com a preferência político-ideológica dele, ele tem o direito de expressar. Então, quem levou uma bandeira do Lula, ele não pediu voto para o Lula. É óbvio que implicitamente a ideia é essa. Mas é muito difícil saber o limite. E se não houver uma clareza, se não ficar bem caracterizado que houve uma intenção desse pedido de voto, né, quer me parecer que entra no campo da censura. Porque as pessoas têm as suas preferências. Não existe essa imparcialidade que muitas vezes algumas pessoas querem que os outros tenham. Ninguém tem. Então, pode ser até que por não gostar, e aqui não significa adesão ao atual governo, ao presidente, né? Mas por não gostar do ex-presidente Lula, talvez eu tenha num primeiro momento interpretado a decisão como absolutamente correta. Depois, ao analisar melhor, eu cheguei à conclusão que talvez a decisão não tivesse sido proferida nos termos que foi, porque gerou sim uma espécie de censura. Rodrigo. Paulo, eu também tive a sensação de manhã... Lá no telão, fora Bolsonaro. Teve algumas manifestações contra ele, é um evento público-cultural, é do momento, é do evento essa possibilidade, tá? Por mais que incomode um ou outro, porque um está tendo uma visibilidade positiva naquele evento e o outro negativa, é lógico que incomoda. Eu não vi Pablo Vittar pedindo voto, nem vi ali ninguém falando voto. Em que haja indiretamente uma possibilidade de sugestionar, isso não permite você impedir. Aliás, dentro do meio do judiciário, do próprio TSE, já há um desconforto grande quanto à medida, porque em 2018 já teve uma manifestação idêntica e foi arquivada a demanda nesse sentido. É censura, né? Seria uma censura, não. Exatamente. O que eu só complemento e o que me leva a refletir, se é de bom gosto ou se é de mau gosto, a maneira com que ele exige como eu falei, uma manifestação que a censura não pode atingir. A Anitta descumpriu aí também em outro evento, foi nessa linha, mas pode levar uma multa? Pode, mas eu acho que o dela é mais no sentido de visibilidade. Ela aproveitou a onda e fez também porque ela não tem tecnicismo nem conhecimento nenhum, e nesse tecnicismo, nesse conhecimento nenhum sobre política, o que me deixa mais triste é o que a gente fala assim, porque é o gado, vai atrás do outro. É o que aconteceu. Se a pessoa aplaudiu o Lula, por exemplo, não sabe nada do que está acontecendo, tem uma visão míope do que ele fez, do que ele causou aos cofres públicos brasileiros, da sua postura e etc. E da mesma forma, se quer protestar contra o Bolsonaro porque ele é truculento, que ele é contra
o GBLT, QI, toda aquela nomenclatura, aquela sigla que eu realmente não domino totalmente, é uma outra situação, o que mostra pobreza política, né? E quem apoiou o presidente Lula na outra eleição, agora está apoiando o presidente Bolsonaro. O telespectador tem que ter em mente que desgraça nós estamos, né? Que pobreza política nós temos nada de positivo para nós vermos uma luz no final do túnel. Falar que nós temos hoje é uma forçação de barra para você tentar aceitar os parâmetros que nós temos, mas nenhum dos dois ou de outros nos agrada, né? Não encanta ninguém hoje no país que sabe um pouquinho, tem acompanhado política nos últimos anos.